Muito bem, estamos de volta com o programa Respostas. E para você que tem a sua pergunta, já preparou aí? Tem a sua dúvida? Venha participar conosco. Por isso, você pode nos ligar pelo telefone 3349 e você vai participar aqui com a gente. E nós vamos então, esse segundo bloco inicia exatamente as nossas respostas às perguntas que vocês nos trazem. Por isso que a gente procura sempre dizer o número aqui do telefone exatamente para você ter essa oportunidade de participar aqui com a gente. Porque esse programa quer exatamente iluminar o seu caminho de fé, buscando na Palavra de Deus e na Sagrada Tradição a luz para o nosso caminho. Muito bem, então nós vamos passar agora para as nossas perguntas e nós vamos iniciar agora o nosso programa, esse segundo bloco, na verdade, respondendo a pergunta da Solange. A Solange lá da Vila Almeida, um grande abraço para todo o pessoal lá da Vila Almeida. A Solange pergunta, a oração do terço não é bíblica, então como eu saber que ela é válida? Como saber que esta oração é válida? Muito bem, primeira coisa, Solange, a oração do terço, ela não é bíblica? Nós teremos que pensar bem. Por quê? Todos os mistérios que são celebrados, que são recordados dentro daqueles mistérios que nós rezamos no terço, o que se constitui? O que é essencial na oração do terço? Por incrível que pareça, não são as Ave-Marias, não são as orações vocais. As orações vocais são como que um pano de fundo. Não sei se você está ouvindo aí. Se você está ouvindo um fundo musical que nós colocamos sempre no programa, exatamente. O que é a Ave Maria? O que é o Pai Nosso? O que são aquelas orações que nós dizemos vocalmente? Aquela é uma oração vocal. Aliás, a Ave Maria, toda ela está na Bíblia. Quem disse Ave Maria? Quem disse que ela é cheia de graça? Bendito é o fruto do seu ventre, lá. Entre as falas do anjo, que está na Sagrada Escritura, e as falas da prima Isabel, que se dirige a Maria, exatamente é um texto bíblico, exatamente é tirado da Sagrada Escritura. Então nós não podemos dizer, Solange, que a oração do terço não é uma oração bíblica, é uma oração popular, e aquilo que eu queria dizer antes, né? Depois eu me dispersei um pouco da resposta, mas esse era o ponto que eu queria chegar. No centro do terço tem a meditação dos mistérios. Quais mistérios? Da vida de Jesus, dos mistérios da nossa salvação. Vamos meditar a instituição da Eucaristia, vamos meditar a instituição, o nascimento de Jesus, vamos meditar grandes momentos da vida de Jesus. A maioria, 80% dos mistérios, meditam sobre passagens bíblicas de momentos da vida de Jesus. Alguns deles vão falar de verdades que não estão contidas diretamente na Sagrada Escritura, como, por exemplo, a Assunção de Maria, Maria que sobe aos céus, não está explícito lá na Sagrada Escritura, mas está presente na tradição da nossa fé. Então nós podemos dizer que o terço é uma oração popular, simples, fácil, né? O nosso povo simples aprende com muita facilidade a oração do terço, mas é uma oração profundamente bíblica. Exatamente o que a gente vai fazer no terço? A gente vai percorrer os caminhos de Jesus. Que lindo, né? Com Maria, na verdade no terço é assim, a gente pega na mão de Nossa Senhora e fala, Maria, vamos visitar as passagens da vida de Jesus. O centro, vou repetir, hein? Não quero ser exaustivo, mas é importante dizer isso. O centro da oração do terço é a meditação dos mistérios. Os mistérios bíblicos, os mistérios da vida de Jesus. Não são as nossas Ave-Marias. As Ave-Marias estão ali exatamente porque Maria acompanha os mistérios que nós estamos rezando. E a oração vocal é como um mantra. Aquilo que eu falei, aquilo é como um fundo musical que vai nos ajudando exatamente a nos desligar daquelas interferências externas para estarmos plenamente presentes na cena, como se nós fôssemos reviver aquele momento. Com Jesus nós nascemos, vamos depois para os mistérios da dor, da paixão de Jesus. Com Jesus vamos ressuscitar no terço, né? Tem os mistérios da luz, os mistérios digamos assim, antes disso, os mistérios da glória de Jesus. Jesus que volta ao Pai, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Tudo isso são mistérios importantíssimos, momentos fundamentais da vida de Jesus
e da vida de cada cristão. Então, Solange, como que você sabe que é válido? Primeiro porque se a igreja propõe, a igreja não ensina para seus filhos algo que seja contrário à Sagrada Escritura. Podem ficar tranquilos. É que a gente vive numa cultura dos nossos irmãos reformados e eles desconhecem muito elementos que são constitutivos e próprios da nossa fé. Por isso nós temos uma outra dinâmica, né? E nós temos que saber que o terço é uma oração muito importante. Ninguém é obrigado a rezar o terço, mas os papas, todos eles têm incentivado muito a oração do Santo Terço, né? Muito bem, Solange, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado. E agora nós vamos então para uma outra pergunta. É interessante essa pergunta da Joana. E essa pergunta volta aqui, né, Joana? Essa pergunta a gente já respondeu aqui num dos programas, mas volta e meia ela aparece. Mas é importante, significa que é uma questão que intriga um pouco as pessoas, né? A Joana está mandando a sua pergunta, a Joana lá do Aero Rancho. Pessoal do Aero Rancho, saudações. Feliz Páscoa, né? Nós estamos no tempo pascal, até o final do tempo pascal a gente vai poder estar falando Feliz Páscoa. A Joana pergunta, se bate palma nas missas? Sim ou não? Se pode bater palma na missa? Gente, olha, na verdade, não tem uma proibição explícita, no sentido de proibir, que está escrito lá no missal, no livro de oração, no livro que orienta a liturgia da missa, né? Então, sobretudo aqueles grupos que provêm da espiritualidade, da renovação carismática, o pessoal que tem conhecimento com um grupo de acampamentos, tem uma espiritualidade bem mais, digamos assim, onde se tem a ênfase do louvor, desses momentos de adoração, de grande efusão. E nesse sentido, esses grupos normalmente nessas missas, sobretudo quando eles estão à frente desses momentos, eles costumam com muita frequência usar as palmas. Não está proibido, mas à medida do possível, eu tinha falado para vocês que agora nesse período da quaresma, pelo menos durante a quaresma, nós pudéssemos ao máximo evitar, né? Evitar ao máximo. Evitar, como a gente pediu, exatamente porque a quaresma é um tempo de muito mais meditação, de reflexão, de introspecção. Mas e agora no tempo pascal, né? Não existe, gente, existe uma briga muito interna da igreja entre aqueles que defendem a ausência total de palmas, porque é o seguinte, embora não está proibido, não está dito lá que tem que bater palma, tá? Vamos entender bem? Não está dito, agora lá o povo bate palma, agora o povo senta, como se tivesse uma coisa prescrita para fazer. Não, em nenhum lugar vai dizer assim, agora o povo bate palma, não está lá no missal. O missal é aquele livro que o Papa, que os padres, quem preside a Eucaristia faz, né? Utiliza-se. É um livro de oração, da oração litúrgica da nossa comunidade. E ali não está escrito que você tem que bater palma. Mas aí, dependendo, tem alguns grupos, é o que eu estou dizendo para vocês, tem grupos que preferem. Os grupos mais tradicionais, eles têm uma aversão muito grande a bater palmas na igreja. O que eu digo, gente, é que tem que ter muito respeito pelo estilo de cada um. Ninguém é obrigado a bater palma na igreja. Ninguém é obrigado a bater palma na igreja. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que têm aquele estilo mais contido, né? De estar ali. Então, se não tem uma proibição, não tem também um incentivo. Aí o que acontece? Fica um pouco pelos momentos de, digamos assim, pelos momentos de louvor e de alegria que estão contidos dentro da celebração. Então é uma coisa um pouco espontânea, né? O pessoal gosta de bater palma que horas? Na hora do Glória, né? Que pede, normalmente, o Glória se pede que seja um canto mais animado, um canto mais exultante, né? E aí as pessoas preferem bater palma, levantar as mãos. Aí cada um tem seu estilo, né, gente? E a gente precisa respeitar nesse sentido. É óbvio que, por exemplo, ali na hora do sacrifício, na hora da consagração, em momentos que pedem muito mais introspecção, é óbvio que não é hora de bater palma. Aliás, ali está avisado, é hora de um profundo silêncio, né? Logo após o momento da consagração. Até está dito para o padre lá que ele tem obrigação de dizer as palavras da consagração de maneira clara, audível, alta, exatamente porque todos têm que ouvir, participar com o ouvido. Então não é hora de nenhum outro tipo de ruído.
com exceção que aquilo que se abre para a hora da elevação da Santa Hóstia ou do sangue do Cristo, né? A hora que batem-se os sinos, dependendo, em algumas igrejas tem, outras não, enfim. Mas olha, Joana, vai ter grupos na igreja que vão dizer, olha, pelo amor de Deus, não bata a palma na igreja. E outros grupos que já vão ter um pouco mais de esse estilo mais carismático, digamos assim, do louvor, da alegria, da animação. Só não mandar ninguém para o inferno por causa disso, tá? Não precisa mandar ninguém para o inferno porque bate palma na igreja. Vamos tomar cuidado, porque também tem gente muito radical por aí, né? Vamos com calma, né? Vamos passar então para a próxima pergunta. Eu espero, Joana, que a gente tenha conseguido, de certa forma, responder a sua pergunta, né? E agora nós vamos para a pergunta do Anderson. O Anderson lá do bairro Vilas Boas. O Anderson pergunta, Anderson, obrigado, viu, pela sua participação. Padre, comungar é questão de consciência ou estamos pecando quando comungamos, sabendo que estamos em pecado? Eu queria saber, Anderson, quando você fala que a questão da consciência é fundamental e é importante, sim. E quando é que eu vou recorrer ao sacramento da penitência antes de comungar? Exatamente quando eu percebo que o meu pecado, a minha vida, as minhas atitudes ou as minhas palavras e os meus pensamentos fizeram algo que esfriou o meu relacionamento com o Senhor. É algo tão grave que eu percebo que eu preciso realmente me reconciliar com o Senhor antes de voltar à comunhão. Porque o que significa comunhão? Comunhão com Cristo, comunhão com a santidade de Cristo, comunhão com a caridade de Cristo, comunhão com a bondade de Cristo. Eu faço uma grande maldade, eu rompo. É rompida essa comunhão com Cristo. Então é hora de você procurar o sacramento da confissão. Então aqui não fica critério da consciência. Por que não fica critério da consciência? Porque alguns erros, eles são graves. A igreja vai dizer, olha, a matéria desse pecado é grave. É grave por quê? Porque destrói a comunhão. Destrói a comunhão com Deus, destrói a comunhão com o irmão. Vamos ser sinceros, quando a palavra de Deus fala, você está para ir lá e dar a sua oferta no altar, você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você? Atenção, o pecado não é só contra Deus, não. Também quando a gente pecou gravemente contra o irmão, causei tristeza. Aí eu vou lá comungar o corpo de Cristo como se eu fosse um santinho e o irmão está lá se ferrando por culpa minha? Não. Então, atenção, deixa a sua oferta ali, pode esperar e vai lá se reconciliar com o teu irmão primeiro. A mesma coisa com Deus. Ofendi Deus, percebi que fiz uma coisa grave, percebi que a minha amizade com Ele está esfriando, é hora de você procurar a confissão antes de comungar, tá? Por favor, Anderson. E agora, não é qualquer pecado também que vai dizer, olha, tem gente que gosta de toda semana estar lá confessando. Eu, particularmente, não digo que alguém tem que ter, olha, data para confessar-se. A igreja vai dizer, olha, pelo menos pela Páscoa da Ressurreição, o Catecismo de Pio V, né? A confissão de vez em quando, porque volta e meia, a gente tem que parar um pouco para perceber, estou caminhando para Deus ou estou me afastando dele? Não precisa esperar a quaresma para fazer isso. Então, na hora que a gente sente que está esfriando o meu amor a Deus, a hora que está esfriando o meu amor, estou desistindo do amor, estou desistindo de fazer o caminho de Deus, então é hora de você procurar a confissão. Mas isso é uma coisa muito, muito íntima do coração. É óbvio que algumas pessoas, se você vai conversar, alguns padres vão dizer para você morar dentro da sacristia. Outros, né? Mas não, o equilíbrio, santo equilíbrio, Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós. Nós temos que invocar sempre essa santa, né? Nossa Senhora do Equilíbrio. Exatamente por isso, não é qualquer pecado, aqueles pecados do cotidiano, aqueles pecados que nós chamamos de veniais, né, Anderson? Tá? Mas esses pecados mais graves, aí é hora de você parar, vai lá primeiro se reconciliar com Deus, vai lá procurar o sacramento da confissão, se reconciliar com a igreja e depois volta para a comunhão. Né? Isso é muito importante a gente ter presente, que existe essa relação, sim, entre o sacramento da penitência e o sacramento da comunhão, né? É um momento importante do nosso caminho de fé. Muito obrigado, Anderson, pela sua pergunta. E nós vamos agora, acho que nós temos tempo, né? Temos tempo para mais uma pergunta. A pergunta, deixa eu ver essa aqui a gente já respondeu. Agora nós vamos para o intervalo, na verdade, acho que é melhor, porque a próxima pergunta requer um pouquinho mais de tempo. Isso mesmo, vamos para o nosso intervalo e você permaneça aí que nós já voltamos.